Desvendando a estratégia do spread. Quando você quer comprar um ativo e você olha para a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda, a diferença de um para o outro é chamado de spread. Todo ativo, em algum determinado momento, ele gera um spread. Pode dizer, o spread é a diferença entre compra e a venda. Mas existe uma estratégia muito utilizada para operar mercado futuro. Foi a primeira estratégia que eu desenvolvi antes de criar a metodologia que eu uso hoje, que é o sistema Quant, antes de criar a diferença, o spread, a paridade, o preço justo, o sistema que eu uso para fazer minhas operações. Eu operava essa estratégia, eu vou explicar aqui para vocês o passo a passo da estratégia que eu ensinei no meu primeiro curso, que é a diferença entre o mercado à vista, Ibovespa, e o mercado futuro. Como que eu olho essa diferença e como usar uma estratégia para fazer operações em mini contratos futuros, baseado aí no spread entre o à vista e o mercado futuro. Uma técnica simples, você precisa especificamente da plataforma. Vem para minha tela aqui que eu te mostro um pouquinho mais. Ó. Aqui eu tenho o Profit Chart Pro. Você vai colocar primeiramente um gráfico. Então você vai clicar aqui e escolher novo gráfico. Qual que é o primeiro gráfico que eu quero? O input, tá? Que é o mini índice. Então você vai colocar um gráfico do mini índice. O tempo gráfico não importa. Eu, Altino, não opero tempo gráfico. Eu opero correlações. E essa operação que eu vou te ensinar hoje é uma operação de spread. Então não precisa de analisar padrão de candle, não precisa de analisar fluxo de ordens, nada de análise gráfica, tá? É a primeira operação que eu desenvolvi aqui dentro do mercado futuro e eu ensinei ela lá em 2019. Hoje eu utilizo o sistema Quant para fazer a operação. Não utilize essa operação mais, mas é uma ótima operação, você consegue se aproveitar. Tá vendo que eu tenho o índice aqui saindo agora? A 115, 120, tá? Do outro lado, eu vou duplicar esse gráfico aqui, dupliquei a janela, vou colocar ela aqui no cantinho, ó. Coloquei no canto e eu vou colocar o gráfico do Ibov. O Ibov é o mercado à vista, é o mercado de ações. Aqui eu olho o Ibovespa. O Ibovespa está saindo a 113.400. O índice futuro está saindo a 115.090. A diferença de um para o outro nós chamamos de spread. Dentro do sistema Quant eu utilizo um cálculo específico para isso, mas dentro do Profit também eu tenho um indicador. Então você vai clicar aqui, inserir indicador spread. Para você ter noção, na minha época não existia esse indicador ainda. Um indicador chamado spread. Para você ter noção, na minha época nem existia esse indicador. Tinha que fazer esse cálculo na mão. Então hoje a diferença entre o mini índice futuro e o Ibovespa é 1.655 pontos. Esse é o spread. É a diferença de um para o outro, tá? 1.654, ó, 1.655. E existem formas de olhar para esse spread e saber se ele tá caro, se ele tá barato, se ele tá grande, se ele tá pequeno, para você pegar esse fechamento de spread. É uma operação aí bem utilizada. Aqui eu vou colocar negociações, vou colocar um Superdom aqui na tela também, para você começar a fazer aqui suas anotações. Então eu vou colocar aqui, colocar um Superdom na tela, vou usar o Superdom para fazer minhas operações. Eu compro vendo pelo Superdom, tá? Pode fazer pelo gráfico, Altino pode. Por que eu gosto do Superdom? Eu coloco aqui, com o botão do meio do mouse, eu escolho visibilidade, coluna anotações. Tá vendo que abriu uma coluna aqui para mim? Vou de novo em visibilidade aqui, ó, e vou tirar coluna resultado, que eu quero as anotações maiores. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 1.630 o spread. Então o spread, que é a diferença entre o à vista e o futuro, tá 1.630 pontos. Sempre quando ele for abaixo de 1.630, o índice futuro tá um pouco abaixo. Então ele tem que fechar essa equalização. Existem duas formas de fechar o spread. Se o spread estiver abaixo, ou o índice sobe um pouquinho para fechar o spread, ou o Ibovespa cai. Essa operação de spread é muito utilizada às 10 horas, que é na abertura do mercado à vista. Olha o spread às 10 horas, olha. Quando o mercado abriu, tá vendo aqui, ó, 10 horas. Quanto tava o spread? 970 pontos. Qual que é o spread atual? 1.630 pontos. Então, às 10 horas, quando o mercado abriu, aqui, ó, 10 horas, cadê? 10 horas. Nesse movimento aqui, o que aconteceu? O índice tava barato. Por quê? Porque a diferença entre o à vista e o futuro era de 900 pontos. Só que qual que é a diferença real? 1.630 pontos. Então, o futuro tem que subir
para equalizar essa diferença entre a vista e o futuro. Essa é uma estratégia que eu utilizava muito dentro do curso 1.0 que eu criei lá atrás, em 2019, tá? E todo dia esse spread vai diminuindo. Então hoje nós falamos de um spread de 1.630. Hoje nós falamos de um spread de 1.630. Mas amanhã o spread vai diminuir. Quanto mais o tempo passa, menor é o spread. Por quê? Porque eu tenho uma diferença de juros entre o à vista e o futuro. Por isso que o mercado futuro sempre vai trabalhar na frente. Então, quando eu olho para o Ibov, é o à vista. O Ibov sempre vai estar lá embaixo e o mini índice sempre vai estar lá em cima. Com base que o tempo vai passando, vai chegar perto do vencimento do contrato. Quanto mais próximo do vencimento, menor eu tenho o spread. Então, esse é um tipo de operação. Altino, técnico, quero aprender a fazer essa operação. Você vai no meu canal do YouTube e vai operar comigo no próximo dia útil. A partir das 9 da manhã, eu começo operando aqui. De 9h45 às 10, eu vou fazer essa operação de spread e você vai me acompanhar ao vivo fazendo o cálculo de spread e operando o mercado, a diferença de mini índice e Bovespa. Tem uma outra operação também que eu quero ensinar para vocês aqui, que ela é muito lucrativa e é baseada no spread, tá? Só que ao invés de olhar o spread do índice do Ibovespa para o índice futuro, eu vou olhar o spread das ações. Então eu fecho essa tela aqui, eu vou entrar aqui em ferramentas, vou precisar de uma grade de cotações. Grade de cotações. Abrir uma grade de cotações aqui, colocar ela no cantinho aqui. Eu vou criar uma nova grade de cotação. Vou aqui no final, aqui, deixa eu tirar da tela. Vou pegar aqui no final, vou clicar no mais. O mais aqui eu vou criar uma grade. Vai ser estratégia. Criei uma grade de estratégia. Tá vendo que ela tá vazia? A primeira carteira é o Ibov. Vou clicar com o botão direito e vou adicionar um ativo agora, ó. Inserir ativo. Qual ativo que eu vou inserir? O Ibov, que é o mercado à vista. Tô olhando aqui. Vou clicar com o botão direito, vou adicionar uma nova carteira. Essa carteira eu vou escrever o nome dela de ações. Ok, ações. Quando eu falo do Ibov, eu falo das ações. Quais são as principais ações do Ibov, que é o nosso mercado à vista? Petro 3, Petro 4, Vale 3, Itube 4, eu tenho BBDC4, Bradesco, também tenho BBDC3, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ações. Se eu olho para essas ações, elas têm grande influência no mini índice. E olha o que está acontecendo hoje. Eu tenho a ação da Petrobras caindo 4% e as outras ações subindo. O que eu tenho? Uma distorção aqui. Eu tenho um spread. Qual que é o spread? O spread entre o Ibov e o mercado futuro. O índice hoje está subindo 0,31. Eu tenho o Ibov subindo 0,30. Vou fazer uma outra negociação. Vou inserir aqui mais uma carteira, vou colocar aqui futuro. Dentro do futuro, eu vou colocar aqui o Infut, tá? Isso aqui, galera, eu fazia isso totalmente manual, tá? O que eu tenho? Eu tenho hoje o futuro subindo 0,29, o à vista subindo 0,30 e as maiores ações do Ibov caindo 0,80. Então hoje eu tenho uma distorção do mercado. Apesar do índice estar subindo, eu não acredito que o índice sobe muito. Ele veio fazendo um movimento de baixa, olha, ele fez uma inversão pesada. Por que é dessa inversão? Porque o mercado estava barato. Quem está puxando o índice hoje? Os bancos. Bradesco subindo, Itaú subindo. Os bancos puxam o índice muito para cima. Mas a Petrobras, que tem grande influência do índice, puxa esse índice para baixo. Então hoje, qual a operação que eu faria? Uma operação de spread. Faria uma operação de venda de mercado futuro. Para quê? Para equalizar com o mercado à vista. Então aqui eu tenho alguns pontos, algumas regiões. Então eu venderia, por exemplo, o índice nesse ponto. Ele bateu aqui, a venda deu alguns pontos. Venderia de novo se ele bate lá em cima. Eu não acredito que ele bate lá em cima. Por quê? Porque Petro tá caindo muito. Então vou anotar aqui, ó, menos 0,83. Tá vendo? Ó, anotei aqui. O que vai acontecer? Se o mercado sobe muito e volta nessa região, se ao invés de 0,83 tiver 0,70, eu vou comprar índice. Por quê? Tem uma diferença entre o mercado futuro e o mercado à vista. O que está acontecendo agora? Ó, menos 0,87. Eu tô olhando e tô acompanhando o mercado de ações e tô falando, opa, se esse mercado de ações cair muito, o índice cai mais. Se o mercado de ações subir muito, o índice sobe mais. Eu vou acompanhando esse spread aqui. Então eu vou fazendo as minhas marcações. 1.630 eu vou deixar para mim fazer a abertura de amanhã. E hoje, para fazer essa operação
de hoje, eu vou acompanhar o spread, ó, menos 0,84. Então eu já tenho aqui tem menos 0,87, aqui tem menos 0,84. Quando distorcer muito, eu vou entrar na venda. Se ele sobe muito, eu vou entrar na compra. Eu tô definindo uma range, tá? Eu não gosto de fazer operações fora do meu ponto. Então eu tenho alguns indicadores que eu coloco aqui, tá vendo? Fluxo de exaustão, isso aqui é a realização de HFT. Eu tenho um outro indicador aqui, que é o indicador Altino Júnior, que é um indicador que ele é quantitativo. Ele faz vários cálculos matemáticos aqui para traçar o ponto para mim, ó. Então 115,057, eu tenho um ponto do meu indicador. Então é difícil o mercado perder esse ponto aqui. Então quando chegar lá, ó, 0,55, eu vou olhar, ó, menos 0,85. Então se o mercado ficar acima desse ponto, ó, eu vou trabalhar comprinhas, ó, 85, 86. Se ele perder o 87, ele vai perder esse ponto. Vendas eu quero, Altino? Por enquanto não. Tá? 0,85 voltou, ó, 0,84, tá trabalhando nessa região, eu vou acompanhando o mercado. E aí, galera, eu fazia essa operação. Quando que eu compro? Tem que bater aqui menos 0,80. Se for menos 0,80, quer dizer que as ações estão pagando para cima. Então eu acredito que o mercado vai segurar para cima e vai buscar novas regiões. Até onde? Até o 115,344. Aqui, 0,88, 0,87. Tá segurando ainda, tá perdendo ponto, ó, menos 0,88. Tô anotando. Isso aqui é paciência, tá? É um joguinho de paciência. Isso aqui é uma estratégia muito boa, 0,87. Se ficar acima do ponto, acima de 0,85, eu posso trabalhar comprinhas. Caso contrário, se ele busca lá em cima, fica acima, eu posso buscar vendinhas, ó, 0,88 então. Então as grandes estão puxando para baixo, opa, 0,89, 0,87, voltou, 0,87, 86, 87. Olha o spread, ó, 1.650. Quer dizer que o spread tá grande, tá vendo? Qual que é o spread? 1.630. Então o que tem que acontecer? O spread tem que cair um pouquinho para equalizar o mercado. Ou o futuro sobe. 87, 88. Tá em cima do ponto, bateu 89 de novo. 90. Ixi, comprinhas eu não tenho, ó. Menos 0,90, menos 0,90. Então o que eu posso fazer? Posso trabalhar vendinhas nessa região. Opa, aqui eu tenho que usar um cross orders aqui. Eu posso trabalhar vendinhas nessa região aqui, eu vendo aqui de novo e eu vou acompanhar esse spread. Enquanto o spread estiver abaixo do 0,90, ele vai puxar o mercado para baixo, ó. 0,91, então tá ancorando minha venda, ó. Beleza. 0,90, 0,89. Vou buscar uma realização ali aonde? Eu tenho outro pontinho 920. Então uma operação aqui, ó, 925. Aqui, ó, 925. Tá caindo 0,90, vou colocar de novo, ó, 0,92, menos 0,92. Menos 0,91, menos 0,90. E eu vou acompanhando aqui para saber se eu mantenho na operação ou não. Se ele volta aqui, fica 87, 86, 85, eu zero a operação. Então a operação aqui que eu não vou perder mais, tá? Esses lotes aqui eu já tiro ele e eu vou anotando aqui, ó, meus spreads, ó, 0,96, eita, vai derreter. Então vou jogar minha saída um pouquinho mais para baixo, ó, menos 0,96. E aqui eu tô olhando, ó, se ficar acima de 0,90, eu coloco no bolso ou então eu protejo minha operação. Show? Essa aqui é uma operação de spread. Foi a primeira operação que eu desenvolvi, uma operação muito ganhadora e vencedora. Então coloca a grade de cotações, faça essa operação, testa. Não tô falando para você colocar dinheiro e fazer. Galera, isso aqui é uma operação que eu fazia muito. Só que tá vendo que é uma operação que dá trabalho? Eu não opero análise técnica, eu não opero leitura de fluxo. Desde o meu começo do mercado, eu sempre operei correlação, eu sempre operei spread, eu sempre operei diferenças. Eu nunca fui pelo convencional. Grande player faz muita operação de spread. Se você quer operar como grande player, se inscreve no canal, dá o like aqui, compartilha esse vídeo, mostra para seus amigos que dá para fazer grana, que tem algo além do fluxo, que existe algo além da análise técnica. Valeu, meus amigos, Altino Júnior na área. Bora junto com a operação do spread. Bora, índice! Chamusca, meu filho! Bora, bora, bora! Valeu, meus amigos. Fui!